Há um momento silencioso, quase invisível, em que o medo se manifesta não com palavras, mas com ausências. Ele não diz, tenho medo de te perder, mas começa a se aproximar de forma hesitante. Observa teus gestos com um cuidado novo. Responde mensagens com uma pressa que antes não tinha. É nesse espaço sutil entre o que é dito e o que é contido que mora o verdadeiro temor da perda. Jung dizia que o inconsciente se revela mais pelos sintomas do que pelas intenções. O medo de perder alguém é muitas vezes um espelho daquilo que mais escondemos de nós mesmos, a sensação de não sermos inteiramente o suficientes. A promessa deste vídeo é simples: compreender os 7 sinais que revelam quando um homem tem medo de te perder, mesmo que jamais confesse isso. Mas não é uma leitura rasa de comportamento. É uma travessia pela psique, onde cada gesto, cada silêncio, cada defesa emocional é uma linguagem simbólica. Entender esses sinais não é apenas decifrar o outro, é também iluminar as próprias sombras que atraem e repelem amor. O primeiro movimento, então, é perceber que o medo da perda não nasce do amor maduro, mas da projeção. Jung explicou que projetamos no outro as partes de nós que ainda não aceitamos, o que chamamos de ânima e ânimos. Quando ele começa a temer te perder, o que se desfaz não é apenas o vínculo externo, mas a imagem inconsciente que ele criou de si mesmo através de ti. Você se torna, sem saber, o espelho que ameaça rachar. Pense na metáfora da represa. Enquanto o amor é o rio que flui naturalmente, o medo é a represa que tenta conter o curso. Ele controla, evita conversas profundas, tenta manter uma aparência de tranquilidade, mas a pressão interna aumenta. Cada gesto de indiferença pode esconder um desespero abafado. Ele teme demonstrar o que sente porque aprendeu, talvez desde cedo, que vulnerabilidade é fraqueza. Jung chamaria isso de complexo de poder, a tentativa de controlar o outro para não encarar o próprio desamparo. A chave para entender esses sinais está em 3 palavras: presença, tensão e retração. São 3 movimentos que se alternam em quem teme perder alguém. A presença se intensifica, ele se faz mais presente, curioso, participativo. Logo depois, a tensão surge. Pequenos atritos, ciúmes velados, tentativas de testar o quanto você ainda está ali. Por fim, a retração. Ele se distancia, confuso, como se precisasse recuperar o controle de si. Esses 3 estágios formam um ciclo inconsciente de defesa e desejo. Mas por que essa oscilação é tão comum? Porque o medo da perda ativa o instinto mais primitivo do ego, a necessidade de preservar o próprio valor. Para muitos homens, admitir o medo de perder é admitir que o outro tem poder sobre eles, algo que o arquétipo masculino tradicional não permite. Jung descreveu isso como a luta entre o self e a persona, o ser autêntico que quer amar e a máscara social que quer parecer inabalável. Se ele parece frio, mas te observa nos detalhes, se finge estar ocupado, mas surge de repente nos momentos em que você se afasta, se evita conversas emocionais, mas demonstra irritação quando você se torna distante, são manifestações da mesma energia. O medo de perder o espelho que o faz se sentir inteiro. Ele não teme perder apenas o relacionamento, mas a imagem de completude que você representa. Para reconhecer esses sinais, é preciso olhar além das palavras. Jung nos lembra que tudo o que reprimimos retorna de forma simbólica. Um homem que teme te perder revelará isso não por confissões, mas por contradições. Ele diz, faz o que quiser, mas seu olhar pede, não vá longe demais. Ele parece indiferente, mas reage com desconforto ao ver tua autonomia crescer. Ele nega o medo, mas seu corpo o entrega. O segundo sinal de que ele tem medo de te perder está no excesso de controle disfarçado de cuidado.
Ele começa a querer saber onde você está, com quem fala, o que faz. Aparentemente é interesse, mas há uma ansiedade sutil por trás. Jung dizia que tudo o que não enfrentamos dentro de nós, projetamos no outro como destino. Quando um homem não confia em si mesmo, ele tenta controlar o ambiente ao redor, especialmente aquela que o espelha emocionalmente. Esse controle não é sempre agressivo. Às vezes se manifesta em formas delicadas. Ele opina em como você se veste, comenta sobre amigos ou tenta ajudar com conselhos que na verdade são formas de te manter sob a sua órbita. O que ele teme não é a tua liberdade, mas o que a tua liberdade desperta nele. A sensação de ser substituível. A sombra masculina descrita por Jung é movida por essa dualidade entre domínio e insegurança. Perceba, quanto mais ele teme te perder, mais tenta garantir que nada mude. É o paradoxo da psique. O amor pede expansão, mas o medo pede contenção. Essa tensão o consome, e ele não sabe nomear o que sente. O controle é apenas a superfície de uma insegurança antiga. Talvez o medo de rejeição herdado, talvez a sensação de nunca ter sido realmente escolhido. A mulher consciente, ao perceber esse padrão, não reage tentando provar amor. Ela observa, compreende e devolve ao outro a responsabilidade pela própria sombra. Quando você se mantém centrada, sem se perder na teia de justificativas, você se torna o espelho que convida à transformação. A chave aqui é observar sem absorver. Cada tentativa dele de te controlar é, na verdade, um pedido inconsciente de segurança. Mas o amor verdadeiro não nasce da segurança imposta. Ele floresce na confiança construída. O terceiro sinal é o ciúme silencioso, aquele que não explode, mas se infiltra nas entrelinhas. Ele não diz nada, mas muda o tom de voz, o ritmo das respostas, a forma como te olha depois de ver uma interação tua com alguém. Esse tipo de ciúme é perigoso porque o ego o mascara de preocupação legítima. No fundo, é o medo da perda tomando forma simbólica. Jung afirmava que o ciúme é a sombra tentando proteger o ego da dissolução. Quando o homem te idealiza, ele cria uma imagem interna do que acredita que você é. Qualquer sinal de que essa imagem não é dele, que você é autônoma, livre, imprevisível, ativa o pânico inconsciente. Ele teme não apenas te perder, mas perder a si mesmo no reflexo que você representa. Mas há algo importante aqui. O ciúme dele só tem força se você também não souber se posicionar diante do próprio valor. O amor projetado precisa de espelhos frágeis. O amor consciente se sustenta em indivíduos inteiros. E é por isso que eu quero te convidar para fazer o quiz gratuito de diagnóstico da vida amorosa. Um teste criado com base nos princípios junguianos para te ajudar a descobrir o que está te impedindo de ser plenamente amada. Nele você vai entender se o que te prende a essas relações é carência, medo de abandono ou repetição de padrões inconscientes. O link está no comentário fixado. E se você sente que está pronta para abrir espaço para o amor verdadeiro, comente agora: eu recebo o amor. Porque lembre-se, o universo só envia amor para quem aceita receber. Voltemos ao sinal. Quando ele começa a observar demais teus movimentos, quando tenta antecipar o que você sente, é o inconsciente tentando criar controle sobre o que o ego não domina. Mas o amor não sobrevive no controle, ele floresce no mistério, no espaço entre dois seres inteiros. O quarto sinal é o silêncio emocional estratégico. Ele se cala quando deveria se abrir. Cria uma distância calculada, como se esperasse que você sinta falta, que corra atrás. Isso acontece porque o medo de perder se mistura com o orgulho ferido. Jung chamava isso de reação compensatória do ego, quando a psique tenta restaurar o equilíbrio fingindo indiferença. Ele não quer parecer vulnerável, então se afasta.
Mas esse afastamento não é força, é defesa. Ele quer ver se você vai procurá-lo, se ainda está ali, se ele ainda tem poder sobre você. É uma forma inconsciente de se reafirmar, de sentir-se desejado. Só que quanto mais ele usa o silêncio como arma, mais ele revela o desespero escondido. Essa é uma das expressões mais claras do medo de perder: transformar o amor em jogo. O jogo é a ilusão de controle que o ego usa para não se sentir impotente. Mas o amor não é um tabuleiro, é um espelho de profundezas. E quem o transforma em disputa revela o quanto teme a entrega. A mulher que entende isso não entra no jogo. Ela não responde com desespero, mas com presença. Ela sabe que o verdadeiro poder está em não ceder à chantagem emocional, em permanecer inteira mesmo diante do silêncio. O quinto sinal aparece quando ele começa a competir com você. Pequenas disputas de ego surgem. Quem tem mais sucesso? Quem é mais admirado? Quem é mais independente? Isso é o reflexo do ânimos ferido, descrito por Jung como o aspecto masculino interior que luta contra a própria vulnerabilidade. Quando ele te admira e teme te perder ao mesmo tempo, o inconsciente cria uma armadilha: transformar a parceira em rival. Ele não percebe que, ao tentar ser melhor, está na verdade tentando recuperar o controle emocional. O medo de perder é sempre o medo de ser menor. Mas existe uma saída: a função transcendente. Jung dizia que quando dois opostos se confrontam, o medo e o desejo, o controle e a entrega, nasce uma nova consciência. Quando você reconhece o medo dele sem absorvê-lo, você convida esse processo de integração. A relação deixa de ser uma arena e se torna um espaço de crescimento. A chave aqui é não competir, compreender. A maturidade emocional está em sustentar o próprio valor sem precisar provar nada. Quando ele perceber que você não entra no jogo do ego, algo muda. O medo começa a se dissolver e o amor real encontra espaço. O sexto sinal é o repentino esforço em agradar. Ele começa a te prometer mudanças, planejar encontros, se mostrar disponível, mas não por amor, e sim por pânico. Esse é um movimento inconsciente do homem que sente que pode te perder e tenta comprar tua permanência. Jung chamava isso de compensação afetiva, o momento em que o ego tenta equilibrar uma perda emocional oferecendo gestos superficiais. Ele te promete o mundo, mas a energia por trás disso é medo, não afeto. Perceba-se a consistência. O verdadeiro amor não se apressa para corrigir falhas. Ele se transforma com presença. O medo, ao contrário, cria pressa, porque teme o vazio. Se ele começa a mudar apenas quando sente que te perde, não é transformação, é desespero disfarçado. A mulher consciente observa o gesto, mas lê o símbolo. O símbolo diz: eu temo não ser suficiente. E essa consciência muda tudo. O amor maduro nasce quando ambos reconhecem suas vulnerabilidades sem tentar escondê-las atrás de promessas. O sétimo sinal é o mais profundo. Ele tenta te convencer de que não precisa de você. Finge desapego, demonstra indiferença, tenta te provocar emocionalmente. Mas esse comportamento é o último estágio do medo. É a negação do próprio afeto. Jung afirmava que o ego nega, o inconsciente expressa em sintomas. E o sintoma desse homem é o afastamento aparente. Ele tenta matar o desejo antes que o desejo o torne vulnerável. É a defesa final do orgulho. Mas, paradoxalmente, esse é o ponto onde a cura pode começar. Quando você enxerga além da máscara e entende que o afastamento é medo, não desinteresse, você retira o poder do jogo. A consciência ilumina o que o ego tenta esconder. Se você quer descobrir o que em você ainda atrai esse tipo de dinâmica, os homens que temem te perder, mas não sabem te amar, faça o quiz gratuito de diagnóstico da vida amorosa.
É uma ferramenta profunda para revelar os bloqueios inconscientes que sabotam seus relacionamentos. O link está no comentário fixado. E se você está pronta para abrir as portas do coração e dizer ao universo que aceita o amor que merece, escreva nos comentários: "Eu recebo o amor", porque o universo só entrega abundância a quem permite ser receptáculo dela. O verdadeiro poder não é ser temida ou desejada, mas ser escolhida por inteiro, por si e pelo outro. Quando você entende isso, o medo deixa de comandar o vínculo e o amor passa a ter espaço para florescer. O medo de te perder, no fundo, revela uma ferida ancestral, a dificuldade humana de confiar no amor como força viva. Jung dizia que amar é um ato de fé, e a fé exige vulnerabilidade. O homem que teme perder é aquele que ainda não descobriu que o amor não é posse, é espelho. A maioria das relações fracassa porque ambos tentam manter o controle. Querem garantias, querem previsibilidade, querem certezas. Mas o amor é rio, ele se renova apenas quando flui. Quando ele teme te perder e você teme ser deixada, o fluxo estagna. A energia da relação adoece. A chave é simples e profunda: libertar para fortalecer. Quanto mais espaço você dá, mais ele é convidado a amadurecer emocionalmente. Quando o amor não é prisão, é escolha. E só na escolha livre é que o verdadeiro vínculo nasce. Olhe para tudo que você já viveu. Quantas vezes ficou tentando provar seu valor? Quantas vezes confundiu apego com amor? O medo dele é o reflexo do medo que o teu próprio inconsciente ainda guarda. Quando você cura em si o medo de ser abandonada, você liberta o outro do medo de perder. Essa é a verdadeira individuação amorosa, reconhecer-se inteira, sem precisar que o outro te complete. Quando o medo é reconhecido, o amor pode finalmente respirar. Ele deixa de ser um campo de batalha e se torna um espelho de crescimento. Jung dizia que aquilo a que resistimos persiste, aquilo que aceitamos se transforma. Por isso, o homem que teme te perder precisa, antes de tudo, se permitir sentir. E você, compreender sem se diminuir. Mas compreender não significa aceitar migalhas. É escolher com consciência o tipo de amor que você quer receber. E para isso, o autoconhecimento é o primeiro passo. Por isso, faça o quiz gratuito de diagnóstico da vida amorosa. Ele vai te mostrar qual padrão emocional está impedindo você de ser plenamente amada. Se é o medo de abandono, a dificuldade de confiar ou a tendência de se doar demais. O link está no comentário fixado. E se sentir no coração, escreva agora: "Eu recebo o amor". Porque o universo não envia amor a quem ainda o teme. Ele o envia a quem está pronta para recebê-lo. O medo de perder é apenas a máscara de quem ainda não aprendeu a se encontrar. Quando ele cessa, o amor se torna escolha, não necessidade. Jung nos ensinou que o verdadeiro encontro acontece quando duas almas não se fundem, mas se refletem com consciência. Talvez esse seja o ponto de virada. Parar de tentar ser amada como sobrevivência e começar a amar como expressão de quem você é. O amor consciente não promete controle, promete liberdade. E se você chegou até aqui, é porque já está pronta para o próximo nível, o de viver um amor que nasce do equilíbrio, não da carência.